Eu sempre achei que algumas histórias de amor eram feitas para durar para sempre. A nossa parecia ser uma dessas. Eu conheci a Lúcia quando ainda estava na faculdade. Eu era aquele cara que trabalhava de dia e estudava à noite, correndo atrás de cada centavo para pagar aluguel, contas e a mensalidade do curso. Ela era o tipo de mulher que entrava num lugar e fazia o tempo desacelerar. Não era só bonita. Ela tinha presença, tinha aquele olhar que fazia você esquecer qualquer problema por alguns segundos. E foi assim que começou. No início, tudo era leve, intenso e simples. A gente se encontrava depois da aula, passava horas conversando sobre tudo, sonhos, planos, medos e, sem perceber, ela se tornou meu refúgio. Eu achava que tinha encontrado alguém que realmente me entendia, alguém que olhava para mim e via mais do que um estudante cansado. Via futuro. E eu acreditei nisso com cada fibra do meu corpo. Quando nos casamos, 2 anos depois, foi a cerimônia mais simples e bonita que eu já vi. Choveu um pouco, mas a chuva deu um ar de filme ao nosso assim. Nossos amigos estavam lá, nossas famílias choraram, e eu jurei diante de todos que faria de tudo para vê-la feliz. E eu fiz. Trabalhei dobrado, aceitei promoções que me tiravam de casa, economizei no que podia e não podia, porque eu queria dar para nós dois a vida que a gente sonhava de madrugada, deitados no chão do nosso primeiro apartamento alugado. A cada passo, eu construía uma base sólida, casa própria, carro, estabilidade. Eu acreditava que estávamos crescendo juntos, evoluindo lado a lado, como parceiros. O sorriso dela era o combustível que me fazia seguir em frente nos dias mais difíceis. Eu não sabia, e talvez seja isso que mais dói, que enquanto eu construía um lar, ela já erguia um castelo de mentiras. Mas naquela época, nada disso passava pela minha cabeça. Eu só enxergava amor. E foi exatamente nesse cenário perfeito, ou que parecia perfeito, que uma figura muito familiar começou a se aproximar cada vez mais da nossa história. Se tem uma coisa que eu sempre valorizei foi lealdade. E se tem alguém que eu acreditava conhecer de olhos fechados, esse alguém era o Caio. Nós crescemos juntos, literalmente. Desde moleques, ele estava lá, e nas tardes de futebol no campinho de terra, nas brigas de escola, nas festas baratas de bairro, nos planos de a quando ficarmos ricos um dia. Era mais que um amigo. Era meu irmão. Caio foi o tipo de amigo que nunca faltou. Quando minha mãe ficou doente, ele ficou comigo no hospital. Quando passei na faculdade, ele foi o primeiro a me abraçar. E quando conheci a Lúcia, ele estava bem ali, sorrindo, como quem torce de verdade. Aliás, foi até ele quem me incentivou a convidá-la para sair a primeira vez. Cara, vai lá. Essa mulher é diferente, ele disse. E foi. No casamento, Caio foi meu padrinho. Eu lembro dele me abraçando forte, dizendo: irmão, você merece ser feliz. E eu acreditei em cada palavra, porque se tem alguém que eu nunca imaginei que me viraria as costas, era ele. Com o passar dos anos, a presença dele na nossa casa se tornou tão comum que ninguém mais estranhava. Churrascos aos domingos, jogos de futebol na TV, cerveja gelada na varanda, era quase um ritual. Ele brincava com a Lúcia, ela ria. E eu achava bonito, porque acreditava que tinha construído não só um casamento feliz, mas uma espécie de família ampliada. Os dois se davam bem, e isso, na minha cabeça, era um bom sinal. A confiança entre nós três era tão sólida, ou parecia ser, que eu não via maldade em nada. Quando eu chegava cansado do trabalho e via os dois rindo de alguma piada boba na cozinha, eu sentia gratidão, não ciúmes. Achava que era sorte ter alguém assim ao meu lado e um amigo tão próximo. E foi exatamente por confiar tanto que jamais percebi o quanto essa proximidade seria a porta de entrada para algo muito mais profundo, algo que eu jamais teria imaginado. Eu nunca vou esquecer do dia em que ela me contou que estava grávida. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, cansado, com a gravata torta e a cabeça cheia de planilhas. Ela me esperava na sala com um sorriso que eu não via fazia tempo, aquele sorriso largo que me fazia esquecer do mundo. Amor, eu tenho uma surpresa, ela disse,
segurando aquele pequeno teste de gravidez nas mãos. 2 linhas. 2 malditas linhas que, naquele momento, foram a coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu a abracei tão forte que ela perdeu o equilíbrio e riu. Eu chorei como criança. Eu não era homem de mostrar emoções com facilidade, mas ali que eu desabei. Na minha cabeça, era o início de uma nova fase, o capítulo mais bonito da nossa história. Eu passei a trabalhar mais, a planejar mais, a sonhar mais. Fizemos planos de como seria o quartinho, compramos roupinhas, escolhemos o nome com carinho. Cada detalhe era tratado como se fosse um tesouro. O dia do parto foi caótico e perfeito ao mesmo tempo. Eu lembro de segurar a mão dela enquanto ela gritava, suava, chorava e mesmo assim, estava linda. Quando ouvi o primeiro choro do bebê, meu coração pareceu explodir no peito. Eu cortei o cordão umbilical tremendo, com lágrimas escorrendo sem controle. Quando o colocaram nos meus braços, eu senti que tudo que tinha feito na vida fazia sentido. Ali estava o meu filho. O nosso filho. Depois disso, tudo passou a girar em torno dele. Eu abri mão de viagens, saídas com amigos, noites de descanso. Eu dizia para mim mesmo que nada é mais importante do que essa família. Eu me matava de trabalhar, porque queria que ele tivesse tudo que eu não tive. Lúcia parecia mais distante às vezes, mas eu atribuía isso ao cansaço da maternidade. Nunca desconfiei de nada. Como poderia? Eu estava completamente cego pelo amor que sentia por aquele menino. E foi nesse cenário de felicidade cega que os primeiros sinais, sutis, quase imperceptíveis, começaram a aparecer. No começo, tudo parecia apenas cansaço, rotina, a vida adulta cobrando seu preço. Lúcia dormia menos, falava menos, olhava menos nos meus olhos. Eu não via malícia, só acreditava que era uma fase. Afinal, tínhamos um bebê em casa, noites mal dormidas, responsabilidades multiplicadas e uma casa inteira sobre nossos ombros. Mas com o passar dos meses, as pequenas mudanças deixaram de ser detalhes e começaram a se tornar sombras no canto dos meus dias. Ela passou a sair mais, sempre com desculpas perfeitas e convenhamos, ela sempre foi boa com palavras. Amor, vou jantar com as meninas do trabalho. Preciso resolver uma coisa na empresa. Não espera acordado, pode demorar. Eram frases que, sozinhas, pareciam inofensivas. Mas repetidas, dia após dia, criavam uma estranha sensação de vazio na casa. E foi aí que Caio começou a aparecer ainda mais. Se antes ele vinha nos finais de semana, agora era quase presença diária. Às vezes chegava antes mesmo de mim. Às vezes, já estava sentado no sofá com o meu filho no colo, como se fosse parte da rotina. Eu nunca questionei. Como poderia questionar alguém que eu via como um irmão? Mas a forma como Lúcia olhava para ele mudou. Era sutil. Um segundo a mais de olhar. Um riso mais solto quando ele falava. Eu, cego, achava que era amizade. Que sorte a nossa, pensava, ter um amigo tão presente, alguém em quem eu confiava a ponto de deixar a porta de casa aberta. Até o perfume dela começou a mudar. Ela nunca foi de usar perfumes fortes, mas certa noite, quando chegou a do trabalho, o cheiro era diferente. Novo. Marcante. E havia um detalhe que me incomodava, mas eu engolia em silêncio, que ela sempre parecia mais viva quando voltava dessas saídas. Mais leve. Como se tivesse deixado a vida real lá fora e voltasse para uma peça mal ensaiada dentro de casa. Eu percebia, sim. Eu só fingia que não. Porque encarar a verdade é muito mais doloroso do que acreditar na mentira confortável que a gente mesmo cria. E foi nesse silêncio fingido que a primeira rachadura real começou a se abrir, discreta, mas profunda. Foi numa terça-feira comum, dessas em que a rotina parece ter tudo sob controle, que o mundo desabou sem fazer barulho. Eu tinha saído de casa apressado naquela manhã, atrasado para uma reunião importante. Estava com a cabeça cheia, pensando em números, prazos e metas.
Foi só quando estacionei no trabalho que percebi e minha carteira tinha ficado em casa. Era um detalhe bobo, insignificante, que naquele instante parecia só mais um contratempo. Mas esse contratempo mudaria tudo. Voltei para casa no meio do dia, com a certeza de que encontraria a casa vazia. Lúcia, segundo ela, tinha reunião na empresa, e Caio provavelmente estava no trabalho dele. Quando estacionei, reparei primeiro no portão. Aberto. Achei estranho, porque ela sempre trancava tudo. E então vi o carro do Caio parado na garagem. Por um instante, tentei encontrar justificativas. Talvez ele tivesse passado para pegar algo, talvez estivesse ajudando com alguma coisa. Eu não queria pensar em nada além disso. Mas conforme subi os degraus da escada, um silêncio pesado tomou conta de mim. E foi aí que ouvi risos abafados. Gemidos. A voz dela. A voz dele. Vindos do nosso quarto. O nosso quarto. Naquele momento, o tempo simplesmente parou. Não foi como nos filmes, em que a pessoa explode, grita ou chora. Eu congelei. O sangue pareceu sumir do corpo. Cada som que vinha de lá me atingia como um soco seco, daqueles que tiram o ar e esmagam qualquer pedaço de ilusão que ainda restava. Eu poderia ter aberto a porta. Poderia ter feito um escândalo. Poderia ter perdido a cabeça. Mas não. Eu sentei no sofá da sala. Ali. Imóvel. Esperando. Como quem observa um castelo ruir sabendo que não tem mais como reconstruir. Quando eles desceram as escadas, rindo como dois adolescentes, me viram sentado. O riso morreu nos lábios. O olhar dela congelou. O dele baixou como o de um covarde. Não precisou de uma palavra. O silêncio dizia tudo. Naquele instante, algo em mim quebrou. Não foi só a confiança, foi a estrutura inteira da minha vida. E enquanto o coração se despedaçava, a mente começava, aos poucos, a se preparar para algo muito maior. Existem verdades que não precisam ser ditas para que sejam ouvidas. O olhar deles, parado no topo da escada, já gritava tudo que eu jamais quis acreditar. A respiração dela estava entrecortada, o cabelo bagunçado, o rosto corado. O dele, abatido, como quem foi pego fazendo exatamente o que sabia que era errado. Mas mesmo assim, foi ela quem quebrou o silêncio primeiro. Eu posso explicar. Explicar? Eu queria rir. Que palavra mais vazia. Como alguém explica anos de confiança jogados no lixo? Como alguém costura um coração que acabou de ser rasgado por mãos que diziam amar? Eu não disse nada. Fiquei ali sentado, olhando para ela, para ele, como se estivesse assistindo a um filme ruim em que eu era o protagonista sem roteiro. Foi então que a verdade começou a escorrer, lenta e suja. Ela confessou que não era a primeira vez. Que não foi um deslize. Que não foi uma noite perdida. Ela e Caio estavam juntos há anos. Anos. Enquanto eu trabalhava, eles se encontravam. Enquanto eu sonhava com um futuro ao lado dela, ela compartilhava segredos, carícias e planos com ele. Eu ainda te amo, ela disse, com lágrimas nos olhos, como se isso fosse algum tipo de consolo. Mas com ele, é diferente. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça, repetidas em looping, como uma maldição. Com ele é diferente. Com ele. E Caio, ele não teve coragem de me encarar. Apenas ficou ali, calado, como o covarde que sempre foi, mas que eu, cego, nunca percebi. A parte mais cruel? Eles não estavam arrependidos por amar um ao outro. Estavam arrependidos por terem sido pegos. Eu vi isso na forma como ela tentava controlar o choro, como ele tentava formular alguma desculpa que o fizesse parecer menos nojento. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A dor ainda estava lá, latejante, viva. Mas junto com ela nasceu algo frio, silencioso e implacável, e determinação.
Eu não iria explodir. Eu não iria me ajoelhar. Eu iria agir. E a primeira peça desse jogo começou no instante em que decidi procurar ajuda. Naquela noite, enquanto ela chorava no quarto e Caio desaparecia feito o covarde que sempre foi, eu fiquei na sala. Não dormi. Não chorei. Não gritei. Só fiquei ali, sentado, olhando para a parede, com uma estranha clareza que só vem quando tudo que você ama desmorona de uma vez. A dor estava ali, latejando no fundo do peito, mas havia algo novo crescendo por trás dela e uma calma calculada. Lúcia achava que me conhecia. Achava que eu reagiria como um homem destruído, que berraria, imploraria, ou simplesmente aceitaria a ruína. Ela esqueceu que eu não sou feito de estilhaços. Sou feito de tijolos. E tijolos, quando caem, podem ser reconstruídos ou usados para levantar muros que ninguém atravessa. Nos dias seguintes, agi como quem está anestesiado. Ela acreditou. Não desconfiei que por trás do meu silêncio, eu estava montando uma estratégia. Liguei para um velho conhecido, um advogado renomado que havia me ajudado no passado em questões empresariais. Contei tudo. Cada detalhe. Cada mentira. Cada cicatriz que aquela traição havia deixado. Ele não me consolou, não era esse o trabalho dele, mas olhou com a frieza necessária de quem entende que traição também se combate com inteligência. Foi ele quem sugeriu: vamos garantir provas. Tudo o que puder. E depois, nós viramos o jogo. Comecei a reunir recibos da casa, extratos bancários, comprovantes de pagamento. Tudo estava no meu nome. Cada tijolo daquela casa tinha o meu suor estampado nele. Enquanto ela vivia a fantasia com Caio, eu construía um patrimônio real. Ela achava que poderia simplesmente arrancar metade dele de mim na separação, como se fosse herança. O advogado também sugeriu algo que me atingiu como um murro: teste de DNA. Você precisa saber a verdade sobre essa criança, ele disse. Eu demorei alguns segundos para respirar fundo. O simples pensamento me deixava enjoado. Mas no fundo, eu já sabia. Ou talvez não quisesse mais negar. Então, com a mesma calma de quem traça um plano cirúrgico, dei início a um processo silencioso. Um jogo de xadrez em que, pela primeira vez, eu não era a peça, era quem movia. E foi assim que cheguei ao momento que mudaria tudo, e a verdade científica, fria e implacável, prestes a sair de um envelope lacrado. Nunca imaginei que um pedaço de papel pudesse pesar tanto nas mãos de um homem. Aquele envelope parecia comum, inofensivo, mas eu sabia que dentro dele estava a resposta capaz de partir o que restava do meu coração ou, quem sabe, confirmar aquilo que, no fundo, eu já temia há muito tempo. Eu lembro exatamente da sala fria do laboratório. O relógio na parede parecia bater mais alto a cada segundo, como se quisesse me lembrar que eu estava prestes a encarar uma verdade que não poderia mais ser ignorada. A atendente me chamou pelo nome com uma voz neutra, quase impessoal, como quem entrega uma simples conta. Ela não fazia ideia do peso daquele momento. Saí de lá com o envelope fechado, dirigindo com as mãos trêmulas. Por alguns minutos, pensei em não abrir. Fingir que nada estava acontecendo. Voltar para minha bolha de mentiras confortáveis, onde meu filho era meu filho e meu casamento, apesar de falido, ainda tinha uma memória bonita. Mas a realidade não se apaga com vontade. Ela invade. Corrói. Exige. Abri o envelope dentro do carro, parado num estacionamento vazio. Os olhos correram pelas linhas até chegarem à frase que me rasgou por dentro: incompatibilidade genética confirmada. O mundo não girou. Ele simplesmente parou. Aquele menino que eu embalei nas madrugadas, que chamei de meu garoto, que eu vi dar os primeiros passos, não era meu filho. Não tinha o meu sangue. O meu nome, sim. Mas não a minha verdade. Eu encostei a testa no volante e ri. Não um riso leve. Um riso amargo, pesado, que vem quando a dor já está tão grande que até as lágrimas se escondem. Tudo se encaixava agora: os olhares,
os silêncios, as ausências. Lúcia não só me traiu. Ela me fez construir uma vida inteira em cima de uma mentira. Mas ali, entre os destroços, algo se acendeu. Não era ódio cego. Era lucidez. Eu tinha em mãos a prova mais forte de todas. O jogo que antes parecia perdido começava a mudar. E o próximo movimento não seria feito no silêncio de um laboratório, mas diante da lei. Diante de todos. Chegou o dia da audiência. Eu estava sentado naquelas cadeiras geladas do fórum, com o envelope do DNA dobrado no bolso interno do paletó. Não era nervosismo o que eu sentia. Era algo mais denso, mais profundo. Um silêncio por dentro, como se tudo que precisasse doer já tivesse doído. À minha frente, ela. Lúcia. De salto alto, roupa impecável, com o rosto maquiado e o olhar confiante, como quem entra numa guerra achando que já venceu antes do primeiro tiro. Do lado dela, o advogado particular que ela contratou, um sujeito arrogante, acostumado a transformar histórias sujas em narrativas bonitas. Eles achavam que sabiam o final desse enredo, e eu saindo de casa com a roupa do corpo, ela ficando com metade do que eu construí e a criança no meio, como escudo emocional. Mas o que eles não sabiam, é que o tabuleiro já não era mais deles. Meu advogado abriu o processo com calma cirúrgica. Cada documento, cada recibo, cada prova. A casa estava toda no meu nome. Eu podia provar cada centavo investido. E então, veio o golpe final, o resultado do DNA. Lembro do rosto dela quando ouviu a frase: "A criança não possui vínculo biológico com o requerente." O sangue sumiu do rosto. O olhar, antes confiante, virou pânico. A estratégia dela desmoronou em minutos. O juiz foi implacável. Nenhum direito sobre a casa. Nenhuma pensão. Nenhuma vantagem. Apenas a realidade nua e crua de traição, fraude emocional e uma tentativa falha de se aproveitar de alguém que só soube amar. O mais irônico? Caio desapareceu. Assim que soube que ela não ficaria com um centavo, simplesmente sumiu do mapa. O herói do romance proibido fugiu como um ladrão barato. Ela ficou sozinha, sentada naquela cadeira, com os olhos marejados, e pela primeira vez, não eram lágrimas de manipulação. Eram lágrimas de quem perdeu tudo. Eu saí dali com as mãos firmes. Não era vitória. Era justiça. A ferida ainda estava aberta, e eu sabia que levaria tempo para cicatrizar. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu respirei sem sentir peso. Conclusão Reddit. Fui traído pela minha esposa e pelo meu melhor amigo, criei um filho que não era meu e quase perdi tudo. Mas me levantei, usei a verdade como arma e recuperei o que era meu. Ela perdeu tudo, ele fugiu, e eu? Eu aprendi que confiança é um presente que, uma vez quebrado, nunca mais volta igual. Hoje, não carrego ódio. Carrego clareza.